a Gênese, né? Todas as obras de Kardec são fantásticas, mas eu tenho uma predileção pela Gênese, porque é o fundamento científico, mais é dedicado ao fundamento científico da doutrina, e à medida que o tempo passa, nós vamos percebendo o quanto essa obra é atual. E na próxima semana, a última obra será abordada, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou Pércio. E depois, dia 22, é o nosso último encontro, onde nós faremos uma atividade de interatividade, considerando tudo que já aconteceu desde quando nós começamos, né? Então, eu gostaria de colocar para vocês a ideia de que a gente faça um encerramento festivo. A gente, né, os festeiros da vida, a gente traz alguma coisa, né, um suco, uma bolachinha, um bolo, enfim, e aí a gente compartilha entre nós para ter um intervalinho e depois nós reiniciarmos em agosto o curso de desenvolvimento mediúnico, onde nós vamos aprofundar isso e muito mais que até agora a gente apresentou para vocês, porque nessa fase é só um apanhado geral, tá? Para que cada um saiba mais ou menos superficialmente, mas com propriedade, os pressupostos da doutrina espírita, a forma como o sistema de lidar com a espiritualidade é proposto por Kardec, e nos ajuda a também nos tornarmos mais responsáveis pela nossa vida. Então vamos lá, eu vou dar uma enxugada na parte. Olha, pode acender a luz? Ai, perdão. Vai ficar muito. Vai ficar bem ruim. Ainda bem que vocês me avisam, porque sabem, né? Obrigado. Senão vai ficar um uma filme escuridão, muito né? complicado. Isso. Vai ter que adivinhar quem estava ali. Obrigado. Então, nós vamos dar uma enxugada no tema, porque é muito longo, é muita coisa para falar. Nós vamos bater assim, um papo sobre o que é importante, porque eu reservei 2 pequenos vídeos para ilustrar a nossa aula de hoje, né? Então, vamos lá. Eita. Ok. Muito bem. Então, a Gênese foi a última obra dele. Não que ele parou de escrever, porque ele continuou firmemente escrevendo na Revista Espírita, continuou com as pesquisas dele. Então, quando vocês quiserem saber mais, procurem Revista Espírita na internet, vocês vão ver um monte de coisa interessantíssima. Inclusive, tem um artigo dele com um médium incorporado com um extraterrestre. E ele fez uma série de perguntas muito interessantes. Então, tem assunto para mano, para dar, vender, muita coisa que ele, com a prática, foi além das obras dele, descobrindo, melhorando, ampliando. Então, mas oficialmente em forma de livro, tudo bem? Foi em 1868, né? E ele realmente é um livro que aborda todas essas questões aqui do ponto de vista científico, né? E é interessante que a gente falou sobre o bem e o mal, né, na aula passada, mas ele avança um pouco mais nessa questão do bem e do mal, e as coisas assim, mais importantes que eu gosto muito nessa obra é como ele aborda essa questão dos milagres, dos mistérios, né? Nessa obra ele já faz um preâmbulo, né? Ou melhor, uma abordagem do que nós estamos vivendo hoje. Ele fala das pandemias que viriam, das catástrofes naturais, dos avanços da tecnologia. Eu não vou ficar falando, porque vocês tratem de ler, viu? Vão lá ler, vocês vão ficar impressionados com o que ele já antecipa. E uma coisa importantíssima que ele antecipou, que imagina, há 160 anos atrás, se isso era cabível, a epidemia de suicídio. Ele falou que chegaria esse tempo, que a
morte por suicídio seria a maior causa de morte no planeta. Enfim, leia. Então vamos lá. Sempre lembrando que toda a obra de Kardec... Bruno, vem sentar aqui perto, você está tão longe. Daqui a pouco você vai lá na grama. Isso, vem aqui perto, vem. Isso, perto da gente. Ótimo. Ótimo. Muito bem. Tá? Vamos ficar todos perto uns dos outros, né? É que sempre é assim, toda e qualquer pergunta que ele tinha, ele submetia a pergunta a muitos médicos, a muitos espíritos, e aí ele lia tudo e fazia, né, uma organização, uma sistematização. Então não era que alguém disse isso, alguém disse aquilo, não, sempre um conjunto grande, né, através de médiuns confiáveis. Ele viajava para outras cidades para conseguir esses depoimentos. Uma coisa interessante, né, se vocês prestarem atenção, que as médias com as quais ele começou eram meninas, eram adolescentes, né? Imagina hoje, quais adolescentes teriam condições para isso? Não que não tenham, tem. Mas vejam que essa nova geração que está vindo já está começando e vai começar cada vez mais cedo. Então, nós precisamos estar preparados para lidar com isso. Muito bem. Então, lá a gente está, né, fazendo um apanhado aí. No 4º ao 9º capítulo, há uma síntese sobre a formação do universo, sistemas solares, matéria, terra, tempo, relatividade, de um ponto de vista muito mais amplo do que só o ponto de vista material. E o que é interessante é que não havia ainda a física, a astronomia, não havia ainda as teorias do Big Bang e outras, né? Mas ele coloca, né, ele recebe dos espíritos a informação que depois se comprovou com a teoria do começo do universo, do Big Bang. É fascinante, por isso que eu gosto. A parte científica para mim é impressionante. Então, quando ele fala, né, olha só, o Espiritismo na Gênese planetária compatibiliza-se com a ciência, entendendo que deve haver apenas o acréscimo de certos dados de ordem espiritual, uma vez que todos os acontecimentos são planejados, iniciados e guiados no plano espiritual. Um comentário importante para nós aqui. Cristo, né, que nós conhecemos como Jesus, a parte de Cristo que se tornou homem material, né? Ele é o governador planetário e ele é um dos 5 Cristos da galáxia. E ele planejou o desenvolvimento de tudo isso, em especial do planeta Terra. Então vejam a antiguidade desse espírito já lá atrás, né? Fazendo todo esse planejamento, sabendo o que aconteceria em todas as fases e o que ainda acontecerá. Num determinado, já no Evangelho dele, escrito por Mateus, a gente encontra, por exemplo, uma referência aos tempos que chegariam, que os homens perderiam a fé. Seriam acontecimentos tão difíceis e tão impactantes que a fé de muitos esfriaria. Será que a gente não está vendo isso? Né? Mas que a gente ficasse preparado, porque seria somente o começo das tribulações. Mas tem de bom ânimo. O que ele diz? Neste mundo só tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu vou jogar, né, essas pequenas reflexões para que vocês possam procurar ler e por si só tirarem essas conclusões, porque aí sim isso vai se sedimentar. O que eu estou falando aqui é um resumo do resumo, mas vocês não devem se guiar pelo que eu falo. Vocês precisam
vão buscar através de sua própria inteligência, sua própria curiosidade. Então vamos lá, continuar. Depois a gente volta em alguns pontos, tá? Depois dessa fase da primeira parte que fala da gênese dos mundos, como é que tudo aconteceu, vem a parte que fala da criação do universo. Mais à frente um pouquinho tem um gráfico que vai facilitar bastante para entender. Então ele discorre detalhadamente de todas as fases que houve de desenvolvimento da Terra, do aparecimento dos seres, de como que a geografia da Terra se arrumou, como é que as espécies foram surgindo. Então está tudo bem ali detalhadinho. E ele fala do chamado elo perdido, né, que a ciência não encontrou esse elo perdido, mas agora com novas pesquisas a coisa parece que está querendo se esclarecer. Porque o que é o elo perdido? Em que momento o macaco se transformou em homem? Então, quando Darwin disse, o que o Darwin disse? Charles Darwin, que o homem descendia do macaco. Lembram disso? Né? Não fugiram da aula de ciência não, né? Na escola. Então vamos ver, vamos lá dar uma olhada no Charles Darwin, né, Bruno? Certo? Você fica encarregado de olhar isso para mim e trazer aqui para nós, para a próxima aula, ok? Beleza. Então, mas nós sabemos através da doutrina espírita que as espécies animais elas vão evoluindo assim como nós, porque nós um dia fomos poeira cósmica, um dia nós fomos minérios, um dia nós fomos vegetais, um dia nós fomos animais, nós temos milhares de anos. E os animais, quais são os animais mais primitivos e os mais evoluídos? Começa lá, os animais marinhos, né? Os anfíbios, aí vem os mamíferos. Os mamíferos vão chegando em um estágio mais próximo da humanidade. E principalmente ao longo do tempo da convivência com o homem, nós vamos vendo a evolução dos cachorros, dos gatos. Então, os animais também evoluem, né? E essa convivência e essa troca favorece os animais que também sejam encaminhados para outras faixas evolutivas. Porém, esse salto para o estado hominídeo não ocorre aqui no planeta Terra. Existem mundos apropriados, que são mundos transitórios, mundos em que esses seres vão sendo preparados para atingir o estado hominal. Para a ciência da Terra materialista, isso é um buraco negro, um ponto de interrogação. Mas para a ciência espírita, isso é perfeitamente compreendido e explicado, não tem mistério. Então, esses seres que alcançam um certo estágio, que não compete mais a eles serem um animal, porque já desenvolveram instinto, inteligência, consciência e tudo mais, não vai regredir, porque nada regredir. Eles são levados para mundos específicos para fazer esse processo de transição e serem preparados para encarnar como homens. Encarnam em outros mundos mais primitivos, mas é que chegam no ponto que dá para ser acoplado a uma mulher, para ser mãe, no formato que nós entendemos. Porém, a gente não pode esquecer, avançando um pouquinho mais, que nós somos um modelo, a humanidade é muito extensa no universo. Nós somos seres humanoides, né? Nós fazemos parte da raça humana que tem uma certa configuração. E há outros humanoides que são um pouco diferentes de nós. Porém, há outros que são muito diferentes de nós. E muitas vezes esses animais passam por essas transições até chegar no reino humano. Uma ideiazinha
coisinha dessa a gente tem quando... Vocês já assistiram? Daqui a pouco vocês vão ver um pedacinho. O desenvolvimento de um novo ser no útero, que são só células, depois essas células se juntam, vão multiplicando, vai formando o embrião parece o quê? Também um extraterrestre, mas não parece um ser assim, um girino? Vamos falar, vamos ser claros, né? Vamos falar a verdade aqui, porque ninguém é vaidoso o suficiente para ficar incomodado com isso. Parece um girino, né? Depois tem uma fase que parece animal, porque fica cheio de pelo, parece que braço, perna é comprimento, cabeção, zoião, né? Então nós vamos passando por essas fases, e inclusive tem uma fase que realmente parece extraterrestre, com zóio desse tamanho, só tem olho, não tem mais nada, né? Então vejam vocês como esse desenvolvimento conta a nossa história. Isso é muito legal, né? Quando a gente tem olhos para ver. Antes disso a gente não percebe, mas como nós vamos desenvolvendo essa curiosidade, esse entendimento, nós vamos percebendo tudo isso, e olhou a natureza, você vê tudo. Um outro exemplo legal. As plantas, elas dizem para que elas servem. Se você prestar atenção, como é que descobriram que o inhame era bom como é produtor de hormônios, tem fito-hormônio? Como é que vocês acham que os antigos olhavam para o inhame e falavam para os homens: come isso aí que é bom? O que parece o inhame? Lembra o testículo, mas é isso mesmo, é perfeito. Então, e assim sucessivamente, né? As flores e os legumes, as plantas, elas dizem para que elas servem. Existe uma linguagem para isso, e que a gente não sabe ainda, porque a gente pisa na planta, nem sabe nada. Mas quem está atento, né, Terezinha? Não é? A planta conta para a gente o que é, para que ela serve, o que ela quer, que lugar que ela quer ficar. Ela não quer ficar ali, você muda, você tenta ali, ela não vai, aí você muda ela de lugar, ela vai. Então ela manifesta, e tem experiências mostrando que as plantas têm medo de tesoura, de faca, de ambientes agressivos. E plantas que precisam ser mais defensivas, elas desenvolvem espinhos, né? A primavera mesmo. A primavera era uma árvore imensa e não era de flores. E ela tinha espinhos que afastavam tudo. Então ela não tinha flor, aqueles espinhos terríveis, ela não atraía polinizadores. Ela não tinha nenhum atrativo para atrair pássaros, abelhas e tal. O que ela fez? Ela transformou a ponta dela em flores. Pode ver, veja o desenvolvimento de um galho de primavera. A folha e a flor só muda a cor. Então, só a gente dar uma investigada, uma passeada nesse campo, é que a gente vai percebendo esse tipo de coisa. E eu vou saindo do script, né, gente? Perdão, tá? Essa pessoa que tem um problema sério. Legal. Continuando essa conversa toda, ó, falando do elo perdido, né? Então, todo esse planejamento da evolução é feito por diretores espirituais, por espíritos especialistas em genética. E uma coisa que está subentendida também nesse processo é que Adão e Eva, como é que eles surgiram num mundo que só tinha gente, bicho, que só tinha seres mais grotescos? E quando nós vamos ler isso, nós vamos perceber que essa intervenção dos diretores espirituais mostrou que desde aquela época já havia manipulação genética para adequar os seres ao lugar. Tanto que nós temos fases em que as vegetações eram imensas, depois a própria natureza foi fazendo o quê?
ajustando o tamanho da vegetação. Os animais eram imensos e a natureza foi fazendo o quê? Ajustando. Imagina a gente tendo um dinossauro no quintal, né? Não teria condição, certo? Então os laboratórios do mundo espiritual foram fazendo essas adequações e encontrando meios de fazer essas mudanças. É por isso que periodicamente, mais precisamente a cada 26 mil anos, nós estamos nessa fase, o planeta sofreu catástrofes que levaram milhares e milhares de seres foram removidos daqui, né? Morreram em dilúvio, em meteoro, que foi o caso do extermínio dos dinossauros, e assim sucessivamente. Era glacial, com a finalidade de trocar a população, tirar aquela população que estava um pouco empacada, impedindo o desenvolvimento e trazendo novos espíritos mais preparados para dar o desenvolvimento, não só físico, mas intelectual e moral. Nós estamos próximos a isso. Vão se intensificar as mortes coletivas, além de guerras e acidentes que nós vemos, catástrofes mesmo, né, com aumento de invasão dos mares, incêndios de grande proporção, de vulcões em erupção e assim sucessivamente, de crateras que vão se abrir, a terra engolir, né, comunidades inteiras engolir. Já vira e mexe, acontece uma notícia, né? Em tal lugar abriu uma cratera e caiu um carro, em tal lugar abriu uma cratera e caiu um prédio. Isso vai se tornar uma frequência maior. Todo mundo sabe daquela fenda de San Andreas, né, dos Estados Unidos, que é o que todo mundo monitora aquilo ali, porque se aquilo ali resolve abrir, some muita gente, muitas localidades. Muito bem. Também estamos vendo o degelo. Terras antes cobertas completamente por gelo estão surgindo, mostrando novas vegetações e novas espécies de micro-organismo que estavam congelados e estão descongelando. Com o derretimento do gelo, acontece o que com as águas? Sobe. Muda a temperatura da água, muda o ciclo dos ventos, o ciclo de alimentação das encostas e por aí vai. Então altera o ciclo de animais, o ciclo da vida marinha e é um processo natural, onde as terras cansadas vão ser submersas para que as terras virgens possam vir. E nós, pode ser que vamos no meio de uma dessas levas e pode ser que não, né? Mas não adianta a gente pensar, porque um dia nós vamos embora de um jeito ou de outro. Ninguém aqui é eterno, fisicamente falando. Essa casquinha, o corpício, uma hora vai acabar, né? Então, não podemos ficar, será que vai acordar o vulcão aí do Guaraú? Será que vai ter um maremoto? Não adianta pensar. Nós temos uma programação para chegar e uma programação para ir embora. E chegou o nosso momento, nós vamos embora de um jeito ou de outro. A pessoa não anda de avião porque morre de medo. Um dia um avião cai na cabeça dela, na casa. Como já não aconteceu isso? É um exemplo, né? Muito bem, vamos em frente. Então a evolução, ela tem que ser não só através da razão, mas através do sentimento. Então, inicialmente é instinto, o instinto vai melhorando até rudimentos de sensibilidade, por aí vai, e a nossa consciência vai inclusive evoluindo o nosso cérebro. Nós temos o cérebro primitivo, que é o reptiliano, que é o de instinto, toma lá da cá, né? Depois vem o límbico e ele vai chegando no ponto em que nós estamos hoje. Mas nós somos o ponto alto da inteligência? Não, estamos muito longe disso, né? Porque por enquanto a gente fez mau uso da nossa inteligência. E ser inteligente não é ter um QI alto, é ter habilidades de comunicação, de convivência, de tolerância, de produção, de compartilhamento. É um outro papo. Posso fazer uma pergunta? Deve.
Sim. Então aquilo, aos meus olhos, é algo assim de muita inteligência a quem construiu. Que não foi daqui. Né? Uhum. Então Sim. estamos no planeta Terra e há vestígios que já foi habitado por seres muito mais inteligentes que somos hoje. Sim. Né? Sim. Já visto as naves, as coisas que a gente Isso. sabe que existe. Perfeito. A qual eu já passei experiências terríveis. Eu também. Mas Você. vamos lá. Se estamos em evolução e estamos no planeta Terra, então onde está aquele pessoal mais inteligente que a gente que habitou? Então, nós vamos chegar lá. Ah, Mas, enquanto veio através de escritas como a doutrina espírita, ou através de registros de pergaminhos e de achados, as coisas foram se revelando. Ultimamente, as experiências com carbono 14, estão descobrindo um monte de coisa, por exemplo, sobre Jesus, Madalena, etc e tal. Estão reencontrando os evangelhos que tinham sumido. E entre as descobertas extraordinárias das várias, incluindo Ratanabá, uma cidade na Amazônia dessa época áurea, né? Ratanabá é uma delas, está vindo ao mundo, por isso que tem gente do mundo inteiro de olho na Amazônia, não é por causa dos riquezas, mas é por causa disso, né? Da mesma forma que tem, assim, tem o Egito, o Peru e o México, no Brasil também, tá? Que é uma população que veio de Atlântida, mas isso no seu tempo. Mas nós temos a descoberta da Tábua dos Sumérios. Eu já postei o link da Tábua dos Sumérios para vocês, mas vou repostar, tá? Que foi descoberta há algum tempo atrás e foi traduzida por um especialista em línguas antigas, que é o Sitkin, que já desencarnou também, o Zacarias Sitkin. E ali está registrado, de uma forma clara e inequívoca, fatos reais que desmontam a Bíblia. Falando exatamente do que tinha muito antes, em termos de naves, em termos de civilizações avançadas, em termos de manipulação genética, inclusive Adão sendo fruto dessa manipulação genética. Foram encontradas escavações de gigantes, recentemente, que eram esses seres, tá? Mas eu vou recolocar para vocês esse material e vocês por si só consultem e vejam essas traduções que são assim, que fazem um sentido imenso para a gente que vem estudando, que não ficou naquele mundinho, naquela coisa, e aí Deus criou o homem, depois o homem depois tirou a costela, virou uma mulher. Mas que desaforo, imagina que mulher saiu de costela de homem. A homem que sai do útero da mulher me pobre, né? E todas essas coisas absurdas, né? Que só tinha Adão e Eva. Para dominar, para reduzir a capacidade de perguntas, né? Eles não perguntam. Mas você vai vendo, e aí você começa a ampliar os seus horizontes. Eu não falei nada para você, Elisa. Então a gente amplia os horizontes e a gente encontra isso ali, ó, nessa obra maravilhosa que é a Gênesis, tá? Então nesse quadro aqui, o que nós vamos ver? Há cerca de 2 bilhões de anos começaram a surgir os primeiros seres vivos, e o ser vivo era o quê? Células unicelulares que surgiram depois do esfriamento, do armazenamento das águas, né? O esfriamento da crosta e o armazenamento das águas, foram surgindo os primeiros seres unicelulares que foram se agregando, além da vegetação, foram surgindo os primeiros seres que aí foram evoluindo, foram saindo da água e assim sucessivamente. Olha, aproximadamente isso. Tá? A gente sabe que é bem mais do que isso. Mas nós, veja a nossa idade. Porque muitos de nós já viemos de outros lugares, mas está aqui. Aí, durante um monte de tempo, né? Sério? Oh,
7 milhões de anos, gente, olha o tempo, hein? Que surgiram os símios. Os seres foram evoluindo e chegaram, né, aos mamíferos evoluídos, com uma certa inteligência e tudo mais. E nesse intervalo, entre 7 milhões e 3 milhões de anos, é que foi surgir o chamado primeiro homem, né? Quem lembra do gibi da história do quadrinho do Australopithecus? Vamos procurar. Bruno vai procurar. Tá? E aqui o elo perdido, esse ponto de interrogação. Como que pode do homem, do macaco virar homem? O que aconteceu nesse intervalo? Daqui para cá, já começa a vir as almas, as primeiras encarnações de almas mais evoluídas. Então, que almas mais evoluídas são essas? São já os egressos dos planetas que evoluíram, e essas almas que não acompanharam a evolução desse planeta foram migradas para cá para aperfeiçoar a vida humana e para recuperar o seu atraso espiritual. Então, foram recebidos seres de capela, alguns de nós ainda estamos aqui, de Vênus, de Mercúrio, de planetas que estavam em seu processo evolutivo e foram limpando, fazendo a limpeza, assim como está acontecendo de novo conosco aqui na Terra. Essa limpeza visa retirar da possibilidade de permanecer no planeta Terra todos os seres que não acompanharam um mínimo de evolução ética e moral e vão para planetas primitivos, assim como já aconteceu, para que dê abertura para aqueles que fizeram progressos e chegarem espíritos ainda mais elevados para a Terra sair desse estado. Então, essa fase aqui, nesses mundos materiais, é que nós temos a classificação de mundos de provas e expiações. Então, tem mundos primitivos, estamos aqui ainda, mas nesse mundo de prova e expiação, nós já temos intermediários, classes intermediárias. Então, nós encontramos seres que vieram para cá, ou que estão indo daqui para outros lugares, extremamente ainda maus, rudes, belicosos, vingativos, danosos, né? Nós encontramos gente melhor que esses, mas ainda não tão, e encontramos pessoas que estão mais acordadas, por exemplo, para entender e não aceitar o desmatamento, entender e não aceitar o armamento, entender e não aceitar a perseguição religiosa, a perseguição de gênero, né? A caça. Não preciso dizer mais nada, mas é esse entendimento que está fazendo com que os seres melhores qualificados do ponto de vista ética e moral se preocupem com as causas coletivas. Então nós vemos um monte de organizações pequenas e grandes, pequenas, associação de bairro, igrejas, iniciativa privada ou particular, assim como nós vemos grandes empreendimentos como, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, Cruz Verde, que são instituições internacionais, Unicef e por aí vai, que voltados para as causas coletivas. Então isso é uma evolução. Então a Terra, ela vai sempre dar cada vez mais força a esses que estão já nesse entendimento de que somos todos corresponsáveis pelo que acontece e cabe a nós transformar o planeta. E enquanto isso não for maioria, o planeta não muda de estado. Então, para isso, o que tem que acontecer? Tirar esse povo que já não tem mais como ficar aqui, para que a Terra possa pular, saltar para um nível mais elevado. Então, quando nós olhamos um Talibã, quando nós olhamos essas
essas atitudes terroristas, homens bomba, gente que sai atirando, nós percebemos o quanto ainda nós temos um pouco de cada nível evolutivo, né, aqui no planeta. E a gente vai então percebendo que aqueles que já estão numa outra dimensão de pensamento e de postura ética e humana já estão a caminho do mundo de regeneração, já estão implantando um mundo de regeneração aqui. E o que é um mundo de regeneração? Ah, você está de brincadeira, né, bem? Quer chamar atenção, né? Mais que eu, né? Vai, filho. Vamos parar vocês dois brigar? Então, aqui, esses mundos regeneradores vai causando essa migração de almas. As que estão em processo evolutivo, cada vez mais despertas, vão subindo. Aquelas que estão empacadas voltam para mundos inferiores e reaprendem e continuam a subir, porque nenhumas ovelhas se perde o meu aprisco. Então, esses seres que estão num estado mais bruto vão ter novas oportunidades até chegar no ponto de estar compatíveis com uma dimensão melhor. Aconteceu conosco. Nós já fomos degradados de outros mundos melhores. É por isso que todos nós temos uma saudade indefinida, a gente não sabe do quê. A gente tem saudade daqueles seres realmente significativos para nós, mas que estão lá na frente. Nós ficamos para trás. Então a gente muitas vezes se ilude procurando pares para nós e vamos ficar procurando, porque não tem, né? Não que a gente seja melhor ou não, mas aquela sintonia que preenche, que esquenta o coração, etc e tal, que nos dá segurança emocional, inclusive, está muito distante. Nós escolhemos ficar para trás. Assim como hoje existem alertas para aqueles que continuam nessa dureza e eles não querem, também fomos alertados nas épocas passadas e aí achávamos que era bobagem, que imagina, que vê lá, vamos curtir o agora, vamos ganhar dinheiro, vamos, etc, né? Vamos dominar. E aí nós estamos aqui correndo atrás do prejuízo, correndo atrás do nosso próprio rabo, para que a gente possa um dia merecer reencontrá-los, que eles já estão milhares de anos na nossa frente, né? Que já estavam desde a época. Bem, aí, nesses mundos regeneradores, a diferença do mundo regenerador para o mundo de expiação e prova é que nos mundos de expiação e prova, o mal impera. O mal predomina. Desonestidade, egoísmo, vaidade, enfim, todas as formas que a gente ainda tem de se relacionar com o prejuízo do planeta, com o prejuízo das pessoas e com o nosso próprio prejuízo, que é pior, né? Mas nós precisamos muitas vezes ficar naquela experiência, porque somente o esgotamento, a saturação é que vai nos ajudar a dar salto. Então, enquanto a gente está acomodado na situação e vai levando, não muda nada. Somente quando nós saímos da zona de conforto e vamos em frente, entendendo que nós só podemos carregar a nós mesmos. Por mais que a gente ame alguém, filho, companheiro, etc., cada um tem que se carregar do ponto de vista espiritual, do ponto de vista vibratório. E quem tem esse entendimento vai melhorando vibratoriamente, entendendo que mais cedo ou mais tarde vai dar suporte para aquele que ficou na retaguarda. Porque essa é a lei. Os espíritos que nos guiam já estiveram em lugares como o nosso, por isso eles têm todo esse cuidado conosco, porque eles sabem que nós sairemos desse estado. Já nos mundos regenerados, não é a felicidade absoluta. Vai ter o mal? Vai, mas em proporção menor, tanto em quantidade como em qualidade. E vai ter muito mais oportunidade para a gente desenvolver os nossos talentos, a nossa capacidade de amarmos uns aos outros e a nós mesmos.
diminuindo a nossa capacidade de destruição, que em nós ainda é forte, né? Depois disso é que vai para os mundos felizes, e daqui para cima não há necessidade mais de corpos. A gente vai deixando, a cada mundo mais evoluído, nós vamos deixando os corpos ficando com corpo espiritual, e depois também vai se diluindo e fica somente a energia essencial. Lá nos mundos crísticos, nos mundos celestes, né? Que quando nós chegamos nesse estágio, nós entendemos que se torna para nós motivação de viver, ajudar os que ficaram na retaguarda. Então são as imensas legiões que se ocupam de ficar nas zonas de sofrimento para ajudar todos que estão na retaguarda. Do mais cruel bandido ao pior doente, existem seres sempre amparando. Não tem um ser animal, vegetal ou hominal que esteja sem amparo, né? E esta certeza nos dá um conforto. Nos dá um conforto. O que é denominado de planeta chupão não está nessa classificação. Não. E aí, os chupões são os mundos densos. Esses mundos densos, eles têm um magnetismo. Vou dar um exemplo aqui. Se eu colocar um ímã aqui e jogar um monte de prego, o que vai acontecer? Vai pegar. Então nós somos assim, nós somos como ímãs para tudo. E o planeta Terra é um imenso ímã. Todos os planetas são ímãs. Só que a gente é atraído para o planeta que tem compatibilidade com aquele tipo de magnetismo. A Terra está minimizando esse magnetismo, está se tornando magneticamente mais sutil. Então, quem não estiver nesse nível de sutilização, não é mais atraído por ela, e é atraído por outros mundos mais densos, que são os mundos chupões, que são já vários lugares determinados para que as almas que estão sendo retiradas e não vão mais reencarnar aqui, vão ser distribuídas. Então tem um presídio na face oculta da Lua, onde esses seres estão todos lá aguardando transporte para lugares inclusive fora da galáxia, fora do sistema solar. Fala, amor. Então, quanto mais sutil eu fico, mais longe eu fico de ir para esses mundos. Então essa sutileza, ela advém das nossas atitudes, tá? Eticamente melhorados, seres que aprendem a lidar com alegria, com aceitação, com coragem, compreendendo as diferenças, sendo flexíveis, deixando de reclamar, de se achar os coitados, de falar só de si mesmo, de agir só pensando em si. Então é um conjunto de atitudes que modifica a nossa densidade molecular. Os nossos átomos começam a girar mais rápido, eliminar energia e ficarem mais sutis. Então, entender um pouquinho de física quântica aí é bom para perceber como é que essa coisa de salto quântico, como é que um elétron salta de uma órbita para outra, né? Num contexto de um giro de um átomo, do funcionamento da órbita de um átomo. Procure ver isso porque é bem interessante. Ok, até aqui? Nossa, o negócio ficou grande. É bom, enxergue. Também não precisa exagerar. E aqui, antes de entrar nisso, nós vamos dar uma ideiazinha de um pouco daquilo que nós falamos. Tá? Bruno, querido, você pode apagar a luz?
vinha falando. E aí, a partir do capítulo 11 até, aliás, do 18, é no 11 mesmo, mas no 18 e 22, nesses itens, começa a falar da gênese espiritual, vem falando da encarnação, da migração dos espíritos, das diversas maneiras através das quais ocorre a evolução dos seres. E daqui a pouco também a gente vai mostrar um videozinho que mostra bem isso. Então, num resumo, o ser, quando está no plano espiritual, que ele precisa de um corpo para desenvolver talentos, resolver pendências e se aprimorar, existe toda uma engenharia sideral que cuida do planejamento dos corpos, das vidas e assim sucessivamente. Então, o ser, quando chega o momento dele incorporar, nesse nível que nós estamos, ele é então aproximado de pais que vão permitir que ele seja acoplado ao útero materno e desenvolva um corpo através do qual ele vai seguir um tempo X como encarnado para viver essas experiências e se desenvolver. Então, esse planejamento determina os principais pontos da nossa vida, nos aproxima dos pais mais adequados para nós, nos sugere as melhores opções de corpo, de experiência, de níveis diversos que a gente enfrenta aqui, mais ou menos inteligência, mais ou menos situação socioeconômica para mais ou para menos, enfim, acesso a isso, aquilo, os pontos principais que nós vamos desenvolver, se nós trazemos habilidades para ser um determinado tipo de profissional, e assim vai, tá? O número de filhos, experiências que vai passar, perdas, ganhos, etc, 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 já vem num projeto pré-concebido, mais adequado para a nossa evolução. Então, essa engenharia ajuda a gente a escolher o melhor tipo de vida para o nosso momento evolutivo, de acordo com aquilo que a gente dá conta de fazer, dá conta de passar. Então, muita coisa é tirada, é modificada, para diminuir o máximo possível as nossas quedas, os nossos fracassos. Mesmo assim, a gente consegue estragar, A gente consegue estragar e muitas vezes tomar atitudes que nos trazem de volta antes da hora para o plano espiritual. Mas, enfim, quando nós estamos em estado de espírito, nós desenvolvemos até certo ponto, mas há processos de experiência que somente na matéria nos desenvolvem para valer. Experiência física, em situações físicas, em conflitos, em contatos e assim sucessivamente. Então é onde o espírito tira o maior proveito para a sua própria evolução. Então a gente nasce em muitos países, em vários gêneros, em várias etnias, tem vida longa, vida curta, feios, bonitos, ricos, pobres, senhores, escravos. A gente passa por toda essa experiência em núcleos familiares que vão reencarnando até que aconteça ali uma harmonização. E quando nós nos harmonizamos naquele núcleo, a gente recomeça em outros núcleos, porque o aprendizado da fraternidade obriga que a gente passe por todo tipo de situação e aprenda a conviver com todo tipo de pessoa. Então esse é um resumido de como se dá o processo de encarnação. Nós também somos ajudados em todo esse processo de acoplamento com o corpo e também
também somos ajudados a desligar desse corpo. Então nós somos assistidos em todos os momentos. A diferença é que a gente vai perdendo a memória de quem nós fomos para zerar e a gente recomeçar e partir de um ponto de adquirir novas possibilidades, novos aprendizados, né? Sem se prender ao passado. Mesmo assim, esse passado fica num processo inconsciente e muitas vezes acaba interferindo em algumas fases da nossa vida. Quando a gente às vezes tem dificuldade para lidar com certas pessoas ou certos processos, é porque algo lá de trás está meio que ali na sombra, né, intermediando ou interferindo esse processo. Então aqui ele vai falar inclusive da questão da genética, né, da manipulação genética, vai falar de como é que o homem chegou nesse ponto de ser a raça adâmica, com os atributos da raça adâmica, que é também fruto da migração de seres de outros planetas que tinham uma evolução maior, intelectual, corporal, e que vieram para cá para completar o seu processo evolutivo e aperfeiçoar a nossa raça, né, a humanidade. E então essa coisa do exílio planetário, que está lá na Bíblia como anjo caído e tal, é que chegou naquele ponto de um determinado planeta que aquela civilização que não evoluiu junto, como a gente estava explicando agora, foi levada para planetas mais densos, mais primitivos, para retomar a sua caminhada. Então, fazendo um apanhado, para a gente poder acabar e passar o último vídeo, aquela metáfora da Bíblia que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, na verdade não foram dias, foram milênios, né? Então aqui faz essa comparação. Então, naquilo que o primeiro dia, né, que Deus criou o céu e a terra, o dia, a noite, essa parte, é todo aquele período astronômico que a gente acabou de ver no vídeo, que foram milhares de anos. Depois, quando se fala que o segundo dia, a separação das águas que estão sobre o firmamento, como está lá na Gênesis, na Bíblia, na realidade foi um longo período primário em que se foi se conformando a geografia do planeta. Depois, no período do terceiro dia, olha só, as águas sobre o firmamento se juntam, o elemento árido aparece, a terra, os mares, as plantas. É o período de transição que leva mais milhares de anos e começa o início da vida na Terra. Os organismos unicelulares, aquáticos, depois foram vindo para a Terra e assim sucessivamente, como a gente viu também no vídeo. Depois, o surgimento dos vegetais e dos répteis, que equivale à descrição da criação do Sol, da luz, das estrelas. O período terciário, mais milhares e milhares de anos, a criação dos peixes e pássaros, que nós acabamos de ver. Então, quando a gente vê um vídeo como aquele, a gente entende bem o que significa isso, né, gente? Não é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias que Deus acelerou tudo. É impossível. Seria antinatural, né? Basta um pouco de raciocínio para perceber que não tem sentido isso. Aí o 6º dia, os animais terrestres e o homem, que é um período quaternário pós-diluviano, que nós já vimos essa evolução mais conhecida por nós. Como Deus descansou no 7º dia, né? O que significa, entre aspas, esse descanso? É toda essa revolução contínua que acontece. Então não para nada, as coisas sempre continuam mudando em todos os sentidos. A Terra muda o tempo todo, os seres mudam o tempo todo. Quantas espécies animais e vegetais já desapareceram, né? Já estão extintas e por aí vai. Esse é o processo do aprimoramento da vida no mundo de expiação e prova para se tornar um mundo de regeneração. Então, quando nós estamos num determinado ponto que nós temos uma bagagem pesada de atos indevidos, de atos que desrespeitaram de alguma forma as leis cósmicas, nós temos as expiações.
que são aquelas situações terríveis que as pessoas passam, que não tem como fugir. Quando nós já temos uma condição melhor, que a gente já aliviou um pouquinho essa carga pesada que nos prende a expiações terríveis, nós então passamos por provas para avaliar a nossa maturidade. Então vem aqueles períodos, um pouco de calmaria, um pouco de problema, e no nosso desenvolvimento nessa fase dos problemas atesta o quanto a gente já está mais ou menos evoluído, tá? A Terra, ela é um laboratório vivo. A engenharia sideral comandada por Jesus trouxe um pouco de cada espécie das galáxias para habitar aqui. Por isso ele é um planeta muito cobiçado. E entre espécies hominídeas reencarnando, já foram trazidos para cá cerca de 30 espécies de 30 sistemas solares diferentes. Tá? Vamos abrindo a cabecinha para isso, para entender que nós somos extraterrestres, porque já viemos migrados de outros planetas, e que convivemos com seres que não necessariamente são como nós pensamos. Então essas diferenças muito grandes que acontecem na convivência humana, esses seres, eles trazem costumes que eles tinham em seus lugares de origem, né? Em relação à sexualidade, à aparência, a tudo. Então não tem nada errado, gente, é tudo absolutamente certo. Nós é que precisamos lidar com os nossos preconceitos, de que somos um modelo de beleza, um modelo de inteligência, um modelo ou de masculinidade ou de feminilidade, e todas essas bobagens que a gente vê por aí, né? Inclusive nas questões religiosas, tá? Então temos que ir abrindo a nossa caixolinha, hein, gente? Que não tem nada errado, tudo segue a uma programação. E tudo aquilo que supostamente sai dessa programação é reconduzido a ela através de experiências que vão surgindo, que nós atraímos para nos reeducarmos e nos realinharmos a essa programação cósmica. E na parte final, é bem desenvolvida essa questão dos milagres e das predições. Se não puderem ler todo o livro, leiam pelo menos esta parte final, que fala que tudo tem explicação, não existe mistério. O mistério existe enquanto não se sabe o fundamento dele. E através dos estudos realizados por Kardec, da revelação dos espíritos, nós vamos entendendo que esses mistérios de fato não existem, são leis. O universo, ele é infinitamente inteligente, então tudo segue leis. Aquilo que a gente não vê é que a gente acha que não existe, né? Ou aquilo que a gente não compreende, que a gente acha que está errado, na realidade, são níveis de ignorância que nós temos. Então, os milagres são nada mais, nada menos do que o uso das forças da natureza usadas com sabedoria. Então, Jesus deu um monte de exemplo disso. E mesmo as predições, esse então é mais fantástico ainda, das profecias, é que todos nós temos, todo esse planejamento completo já existe no astral. E periodicamente nós temos acessos a algumas dessas informações para a gente se guiar. Então, seres que vieram antenados para isso, entre aspas, profetizaram. Não foram adivinhadores, foram seres que trouxeram informações desse planejamento, preparando os tempos. Então nós precisamos ficar atentos, porque os sinais proféticos, entre aspas, um deles é bastante interessante, que acho que todo mundo leu Apocalipse, se não leu, leia, sobre os sinais nos céus. Quanto fenômeno astronômico está acontecendo em pouquíssimo tempo.
Eclipse de tudo quanto é jeito, alinhamento do planeta. Agora mesmo nós estamos com alinhamento de 5 planetas. Recentemente foi de 4 planetas. Chuva de meteoro, um monte de coisa que antes acontecia uma vez ou outra, né? Então são sinais dessas mudanças que estão ocorrendo e que a gente, é bom a gente prestar atenção. Mas os sinais, eles são muitas vezes sutis na nossa vida. Quando nós estamos mais espiritualizados, nós começamos a perceber esses sinais em relação a tudo e a todos. E vamos aprendendo a soltar as coisas para que elas corram o fluxo natural delas. Vamos abrindo mão, vamos nos desapegando da necessidade de controlar. Que é a parte mais difícil para nós, né? Porque a gente quer ter tudo ali no lápis, no preto e no branco. E quanto mais a gente planeja, menos dá certo. Bem, minha gente, olha só para fechar. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, que esse Deus soberanamente justo e bom, nada pode ter de injusto, que o mal vem dos homens e não dele, eles se olharão como os filhos de um mesmo Pai e estender-se-ão as mãos. Ok? Beleza? Perguntas? Bom, eu vou passar o último vídeo. No nosso último encontro, se houver necessidade de uma revisão de alguma coisa, né, de uma pergunta que vocês queiram fazer, fiquem à vontade, é para isso mesmo. Lembrando que esse é um curso de iniciação, ele não esgota os assuntos, ele aponta os assuntos para serem estudados. Ok? Beleza? Então vamos ao nosso último vídeo. Principal, para fechar mesmo, o que diz nosso querido Kardec? Se houver contradição entre ciência e espiritismo, fique com a ciência. É a questão 55. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas de demonstrar-se estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, os pseudos espíritas que negam uma série de coisas, que bloqueiam uma série de coisas, que questionam uma série de coisas, precisam estudar Kardec. Né? Ok. Brunito, a luz que